Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos ao trabalho. Hoje eu vou tratar de um caso bem específico e curioso que envolve um conflito de competência num procedimento de dúvida. Não sei se os senhores já ouviram falar desse procedimento de dúvida. Eu vou fazer um apanhado geral, um breve resumo desse procedimento e vamos à discussão que se deu quanto ao conflito de competência. Deixa eu primeiro apresentar o julgado. Trata-se do conflito de competência 180.351 do Ceará. Foi julgado pelo ministro Mauro Campbell Marques. E está aqui uma ementa bem curta. Eu vou, como de costume, colocar na descrição desse vídeo a referência completa do julgado e a disponibilização da ementa e eventual material adicional que se reputar interessante. O que nós tivemos aqui? No contorno fático dessa demanda, para depois explicar cada um dos procedimentos, especialmente o procedimento de dúvida. A Universidade Federal do Ceará, que é uma autarquia pública federal, protocolizou no cartório do Registro de Imóveis de Fortaleza, Ceará, pedido de unificação de 2 imóveis com a abertura de uma matrícula para o terreno unificado, tendo o pedido caído em exigências por parte do RGI, que solicitou a adoção de algumas providências antes de ser possível atender ao requerimento. Então, diante dessa negativa, dessa exigência, foi emitida pelo RGI uma nota devolutiva na qual se expôs os motivos pelos quais não seria possível efetuar a unificação pretendida naquele momento. E aí, a Universidade Federal do Ceará, autarquia federal que não concordou com as exigências constantes dessa nota devolutiva do RGI, pois elas não estariam previstas na legislação, seriam, portanto, ilegais. Então, diante dessa discordância, a Universidade Federal do Ceará requereu ao oficial do registro de imóveis que fosse suscitado por ele o procedimento de dúvida e encaminhasse a questão para que um juiz de direito decidisse se a exigência é ou não é devida. Pois bem, o que nós temos aqui é o procedimento da dúvida, que é algo um pouco mais incomum de se ver. A dúvida é um procedimento administrativo disciplinado pela Lei de Registros Públicos. A Lei de Registro Público é a Lei 6.015 de 1973. E a disciplina a respeito do procedimento de dúvida se dá a partir do artigo 198 desta lei, que eu leio. Se houver exigência a ser satisfeita, ela será indicada pelo oficial por escrito, dentro do prazo previsto no artigo 188 desta lei. Esse prazo é de 10 dias, separei aqui também o artigo 188, 10 dias, e de uma só vez, articuladamente, de forma clara e objetiva, com data, identificação e assinatura do oficial ou preposto responsável, e vai. Então essa é a previsão aí de nota devolutiva e das condutas a serem adotadas por quem recebe, pelo requerente do registro, por quem recebe essa nota devolutiva. Pois o procedimento de dúvida, ele é de natureza administrativa, como nós vimos, disciplinado pelo artigo 198 da Lei de Registro Público, e deve ser formulada pelo titular da serventia extrajudicial, o oficial de registro, a requerimento do apresentante nas situações em que houver divergência sobre alguma exigência que seja feita pelo oficial e com a qual o apresentante não concorde. A dúvida, então, será encaminhada a um juiz competente, que, em regra, é a vara de registro público, para que este juízo decida sobre a legalidade da exigência feita pelo oficial do registro. O termo dúvida não é empregado no sentido de ignorância, como se houvesse alguma dúvida de natureza subjetiva, ele não soubesse o que fazer. O oficial o oficial que suscita o procedimento de dúvida, ele não faz porque ele está no sentido
usual, em dúvida do que fazer, de como proceder, no sentido de ignorância, ele desconhece a solução correta. Pelo contrário, o procedimento de dúvida tem vez quando há uma decisão administrativa por parte do oficial de registro. Então, a palavra dúvida é aí utilizada no sentido de discordância entre... há uma dúvida quanto à solução adequada para aquela questão de registro. De um lado, a posição do requerente, no caso aqui, a Universidade Federal do Ceará. De outro lado, a posição do titular do oficial do cartório de registro de imóvel. E aí, no 198, nós temos o inciso 5º e o inciso 6º. Diante dessa nota devolutiva, desta exigência, o interessado pode satisfazê-la ou, inciso 6º, caso não se conforme ou não seja possível cumprir a exigência, o interessado pode requeira que o título e a declaração de dúvida sejam remetidos ao juiz competente para dirimi-la. Então perceba que, na hipótese, nós temos uma divergência, não só quanto à exigência formulada, mas ao final vai desaguar numa questão processual quanto a qual seja o juízo competente, porque nós estamos aqui diante de um conflito de competência. E aí, o procedimento de dúvida, ele segue no artigo 198 da Lei de Registro Público e vai até o artigo 204 da Lei de Registro Público. Eu não vou ficar vendo cada um desses dispositivos aqui com vocês, mas, muito em resumo, da formulação do pedido de dúvida pelo oficial do registro ao juízo competente, o interessado tem 15 dias para se manifestar, para apresentar a sua impugnação. Mesmo que ele não apresente, o procedimento vai avançar, né? É uma possibilidade, portanto, de manifestação do requerente. O Ministério Público vai ser ouvido para opinar em 10 dias. Teremos diligências, podemos ter diligências a serem atendidas, não é bem uma fase instrutória, não há bem uma produção, não há espaço aqui para uma dilação probatória, é um rito, digamos, sumário. Mas pode ser que hajam diligências a ser atendidas no âmbito cartorial e o juiz profere sentença. Mas como consta aí do artigo 204, que eu pontuei com os senhores, a decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente. Então, vejam, o procedimento de dúvida, ele é prestado pelo judiciário, em regra pelas varas de registros públicos, mas não tem natureza eminentemente jurisdicional, tem natureza administrativa. Então, o que se chama de sentença, a decisão deve ser proferida em até 15 dias, o que se chama de sentença não é a sentença jurisdicional lá do artigo 203, parágrafo 1º do CPC. É um ato eminentemente administrativo. Pois bem, com o resultado da sentença, o que nós teremos como hipótese? Aí o artigo 203 vai prever nos incisos as hipóteses que eu faço um resumo aqui para vocês. Já está passando bastante tempo do vídeo para não ficar muito cansativo. Se o pedido de dúvida for julgado procedente, quer dizer, quem formulou a dúvida foi o oficial, né? Se a dúvida foi julgada procedente, quer dizer que o oficial tinha razão. Se o oficial tinha razão, não é feito o registro, os documentos são devolvidos à parte, dando-se ciência da decisão tomada em juízo para as providências. Vimos lá no 204 que a parte pode, inclusive, propor uma ação de natureza contenciosa. Ato seguinte. Agora, se a decisão da dúvida for de improcedência, quer dizer que o oficial não tinha razão. Então, determina-se que seja efetuado o registro. O interessado apresenta os documentos com o respectivo mandado oriundo da decisão da dúvida lavrada perante um juiz de direito e tudo isso ficará arquivado no cartório competente. O que importa é a improcedência da dúvida, quer dizer que o oficial tinha razão, não faz o registro. Ao contrário, a procedência da dúvida quer dizer que o oficial tinha razão, não faz o registro. A improcedência do procedimento administrativo de dúvida quer dizer que o oficial não tinha razão, o requerente tinha razão e é efetuado o registro.
que nós temos aqui? A definição, portanto, de qual seja o juízo competente. Porque, no caso, aqui sob comento, o registrador suscitou dúvida diante do pedido da Universidade Federal do Ceará. O registrador de imóveis de Fortaleza suscitou dúvida e encaminhou o procedimento para a vara de registro público, que, como eu lhes disse, em geral, é o juízo competente para proferir essa decisão administrativa de dúvida. Só que quando o juiz da vara de registro público de Fortaleza recebeu esse pedido de dúvida, ele se reputou incompetente. Ele declinou da competência para a Justiça Federal. Por que ele declinou da competência para a Justiça Federal? Porque há uma legislação própria, a Lei 5972 de 73, deixa eu ver aqui, a Lei 5972 de 73 regula o procedimento para o registro da propriedade de bens imóveis discriminados administrativamente ou possuídos pela União. Então, com base nessa lei, foi encaminhado pela Vara de Registro Público de Fortaleza para a Vara Federal da Seção Judiciária de Fortaleza. Só que quando chegou na Vara Federal, o juiz federal entendeu que não seria ali, porque essa lei fala de união e, propriamente dita, a Universidade Federal do Ceará não é a União. É uma integrante da administração indireta da União, é uma autarquia federal. E a lei não prevê hipótese de autarquia federal. Pois ele recusou, portanto, o processamento na vara federal e devolveu para a vara de registro público. Nesse momento, surgiu uma questão de conflito de competência. Artigo 66, inciso 2º, agora do CPC. Há conflito de competência quando 2 ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Foi o que se deu na hipótese. A Vara de Registro Público da Fortaleza falou que era da Vara Federal, a Vara Federal falou que era da Vara de Registro Público de Fortaleza. A quem compete julgar, nesses casos, o conflito de competência? Artigo 105, inciso 1º, trata da competência originária do STJ. E na linha D do artigo 105, inciso 1º, há a previsão de que compete ao STJ julgar os conflitos de competência que envolvam tribunais distintos. E aqui nós temos o Tribunal de Justiça do Ceará e o Tribunal Regional Federal da região correspondente lá da região do Ceará, Fortaleza, Ceará. Então não é o mesmo tribunal. São tribunais diversos, é a competência do STJ julgar o conflito da competência do STJ julgar o conflito de competência nessa hipótese que é o que se chegou aqui. E aí, para aprofundar a questão, voltando para a Lei 5972 de 73, é mais precisamente o artigo 3º que trata da hipótese. Então, lá, o que importa é a parte final, tá? Nos 15 dias seguintes à data do protocolo do requerimento da União, veja que a lei fala, portanto, aqui, isso aqui é um ponto de divergência. A lei fala de união. O oficial do registro verificará se o imóvel descrito se acha lançado em nome de outrem. Inexistindo o registro anterior, o oficial procederá imediatamente à transcrição do decreto de que trata o artigo 2º, que servirá de título aquisitivo de propriedade do imóvel pela União. Estando o imóvel lançado em nome de outrem, veja, é tudo, se não tiver em nome de outrem, se tiver em nome de outrem, o oficial do registro, dentro dos 5 dias seguintes do vencimento daquele prazo, remeterá o requerimento da União com a declaração de dúvida ao juiz federal competente. Então, qual foi o argumento do juiz federal nessa hipótese? Não é a União e não se trata de conflito de propriedade com particular. Há uma questão administrativa quanto à possibilidade, urbanística quanto à possibilidade do pedido inicial da Universidade Federal do Ceará em relação à unificação de 2 imóveis e abertura de uma matrícula única. Não é que há um registro em favor de um particular. Então, aos olhos do juiz federal, o artigo 3º da lei de regência, 5972 de 73, não deveria ser aplicado. Aqui que está o ponto. E aí, diante de tudo isso, qual foi a conclusão a qual chegou o STJ? A conclusão foi:
A dúvida deve ser analisada pela Justiça Federal, com base no artigo 3º da Lei 5972 de 73, que regula o procedimento para registro de bens imóveis da União. Concedeu-se, portanto, a interpretação extensiva nos 2 pontos de dúvida suscitada pelo juiz federal. Primeiro lugar, apesar do dispositivo realmente falar literalmente em união, ele deve ser interpretado de um modo extensivo para ali fazer incidir também as pessoas jurídicas de direito público integrante da administração pública federal, como é o caso da Universidade Federal do Ceará, uma autarquia pública federal. Então, onde está escrito União, leia-se pessoas jurídicas de direito público integrantes da União, da administração pública federal. E o segundo ponto de divergência. O dispositivo disciplina a suscitação de dúvida baseada em existência de registro anterior em nome de um terceiro. Mesmo não sendo o caso concreto, não há divergência quanto a um registro anterior, o STJ afirma que deve ser aplicado o mesmo raciocínio de remessa ao juízo federal, porque o objetivo da norma é o de proteger o interesse federal que possa surgir, que possa vir a ser atingido em razão da irregularidade do seu patrimônio imobiliário. Então, citando, inclusive, jurisprudência, mencionou-se o conflito de competência 32584, vou procurar colocar aqui também na descrição do vídeo, a conclusão foi de que o processamento e julgamento de procedimento administrativo de dúvida suscitada por oficial de registro imobiliário relativamente a imóveis de autarquia pública federal compete ao juízo federal. Então, determinou-se que o juiz federal que suscitou o conflito de competência e recebeu os autos da vara de registro público da comarca de Fortaleza, esse juiz federal, a vara federal que recebeu esses autos, deve realmente julgar a dúvida, e o conflito de competência foi indevidamente suscitado por ele. Ele era o juízo competente. Beleza? Então, essas as considerações. Um vídeo um pouco mais demorado, porque eu tive que explicar aqui o procedimento de dúvida, que é algo mais excepcional, mas é bom que os senhores vão tomando nota aí, vão anotando para que possam seguir sempre atualizados. Beleza? Então, pessoal, é isso por hora. Fiquem todos com Deus e até a próxima em breve.